Bom dia a todos. Iniciando então a nossa atividade de hoje, temos a honra de receber no UniCEUB o professor Sean Homer. Primeiramente gostaria de agradecer, eu sou o professor Daniel, professor da Casa de Psicologia. Então gostaria primeiramente de agradecer ao UniCEUB pela realização desse evento, sobretudo à diretoria acadêmica, professor Carlos Alberto, aos coordenadores do curso de Psicologia da graduação e do mestrado, professora Simone Robalo e professor Carlos Augusto, o apoio da professora Cláudia na coordenação também para a transmissão simultânea para o campus de Taguatinga. Então, um alô também para o pessoal de Taguatinga. Essa palestra, esse evento de hoje marca a primeira vinda do professor Sean Homer a Brasília, junto com a Eugênia Georgiaca, sua parceira. Mas, de fato, não é a primeira vez que eles vêm ao Brasil, E, de fato, a vinda deles para Brasília marca um processo já de uma relação acadêmica que já tem uma certa história a partir de Manchester. Então, vocês lembram que no primeiro semestre vieram os professores Ian Parker e a professora Erica Berman. O professor Sean Homer e a professora Eugênia Georgiaca também são parte do Discourse Unit, da rede acadêmica coordenada pelos professores Ian e Erica. E são também co-diretores da Annual Review of Critical Psychology, que é uma revista científica de psicologia crítica, dirigida pelo professor Ian Parker. E, de fato, a gente tem, então, esse processo, desde Manchester, depois eles moram em Tessalônica. Eu estive em Tessalônica em 2016, na Universidade de Tessalônica, fui muito bem recebido lá e espero que a gente possa retribuir essa boa acolhida. Recentemente, nós participamos também do primeiro encontro global do Discourse Unit, que foi realizado em Manchester, onde o professor Sean Homer e Eugênia Georgiaca também fizeram apresentações. Nesse congresso tiveram mais ou menos 80 participantes de mais de 30 países, então isso expressa um pouco a rede no qual a gente está vinculado. Gostaria de agradecer muito o apoio na tradução, Rafaella Cesário, que é recém-graduada do UniCEUB em Psicologia e mestranda agora na UNB. A gente vai fazer o máximo com a tradução aqui, mas a gente não é profissional, então isso é importante lembrar, então peço um pouco da paciência de vocês. E a gente vai ter a honra de ter como debatedor desse momento o professor Fernando González Rey, que é professor da Casa da Psicologia, dispensa apresentações, mas gostaria de fazer um reconhecimento. É doutor em Psicologia pela Universidade de Moscou, um professor cubano, já deu aula em diversas universidades em múltiplos países, tem desenvolvido o tema, não especificamente o tema da palestra, mas em artigos e livros, tem desenvolvido os temas da cultura, dos aspectos sociais, simbólicos e, sobretudo, a dimensão da subjetividade, a partir de uma perspectiva cultural histórica. Então, o professor Fernando tem mais de 20 livros publicados, mais de uma centena de artigos, então alguém com que a gente tem muita honra de estar nesse debate aqui. Então, o professor Sean Homer é professor associado de literatura da Universidade Americana na Bulgária. Seus principais interesses de pesquisa incluem teoria crítica, psicanálise lacaniana, dimensões políticas na obra de Slavoj Žižek e Cinemas dos Balcãs. É autor de diversos livros traduzidos para múltiplos idiomas, entre eles Fredric Jameson, Marxism, Hermeneutics and Postmodernism, Fredric Jameson, Marxismo, Hermenêutica e Pós-modernidade, pela Cambridge, e Introdução a Jacques Lacan, pela Routledge, editora de Londres. Então, ele é membro, como eu já falei, do conselho editorial da revista Annual Review of Critical Psychology, Psychotherapy and International Politics, and Oxford Bibliographies Online. Então, uma honra. Welcome, Professor Sean, and so make yourself comfortable. Eu acho que ele vai ficar ali em pé. Thank you. Is this on? Can you hear me okay? Está perguntando se usa. The green light is on. I've got it. Is that right? Okay.
I'm going to stand, and my preferred style of giving talks is to walk around, to talk around my slides, to be rather informal. But for the sake of translation today and to make someone's job easier, I'm going to try and stick to the script that I wrote. Ele disse que ele prefere ficar em pé e andar e ser um pouco mais informal na apresentação dele, mas para facilitar o nosso trabalho, ele vai tentar ficar parado e ler a partir do script que ele escreveu. I also tend to talk too much and to keep going, so please stop me when you need to. I will. Ele disse que ele tende a falar muito e para a gente dar uma paradinha para poder traduzir. Okay. Narrating trauma, culture and social conflict. Narrando trauma, cultura e conflito social. I've been working for the past few years on film and the representation of history, more specifically Balkan film and social conflicts in the region. Ele disse que tem trabalhado nos últimos anos com cinema e a representação da história, e mais especificamente com filmes dos Balcãs e conflitos sociais da região. My interests lie in what we might call oppositional or experimental film. That is to say, films that attempt, through their formal innovation, to represent a more complex, self-conscious and interrogative view of history. Meus interesses são relativos ao que podemos chamar de filmes opositivos ou experimentais, ou seja, filmes que tentam, através da inovação formal, representar uma visão mais complexa, autoconsciente e interrogativa da história. So in this context, I have analyzed Emir Kusturica's controversial epic, Underground, Once Upon a Time There Was a Country, and the disintegration of the former Yugoslavia. Theo Angelopoulos' Voyage to Kythera, and the brutal civil war that raged in Greece immediately following the Second World War. Nesse contexto, eu analisei o controverso épico Underground, Once Upon a Time There Was a Country, do Emir Kusturica, e a desintegração da antiga Iugoslávia. O filme Voyage to Cythera, sobre a guerra civil brutal que ocorreu na Grécia logo após a Segunda Guerra Mundial, do Theo Angelopoulos. Also, the films of the Macedonian director Milko Manchevski and the trauma of national identity, given that the Republic of Macedonia only emerged as an independent sovereign state in 1992. Os filmes do diretor macedônico Milko Manchevski sobre o trauma da identidade nacional, considerando que a República da Macedônia só emergiu como Estado autônomo e independente em 1922. I've explored the what's called the Romanian New Wave cinema that's emerged since 2005 and the impact of the 1989 revolution that overthrew the communist regime of Nicolae Ceausescu. And most recently, I've studied what has been called the contemporary, the weird wave, the contemporary Greek cinema, and the economic crisis that has overwhelmed the country since 2009. Eu explorei o cinema New Wave romeno, que emergiu a partir de 2005, e o impacto da Revolução de 1989, que derrubou o regime comunista de Nicolae Ceausescu. E mais recentemente, eu estudei o cinema grego contemporâneo, especificamente o que é conhecido como a Weird Wave, ou Onda Esquisita, e a crise econômica que arrasou o país. Now, in order to undertake these analyses, I've been deploying the concept of cultural trauma, as Jeffrey Alexander and his colleagues have formulated it. Para empreender essas análises, eu venho desenvolvendo o conceito de trauma cultural, seguindo o modo como Jeffrey Alexander e seus companheiros formularam. That is to say, cultural trauma occurs when members of a collectivity feel they have been subjected to a horrendous event that leaves indelible marks upon their consciousness, marking their memories forever and changing their future identity in fundamental and in irrevocable ways. Então, traumas culturais ocorrem quando membros da coletividade sentem que foram sujeitados a eventos horríveis que deixaram marcas indeléveis em suas consciências, marcando assim suas memórias para sempre e mudando sua identidade futura de modo fundamental e irrevogável. Now, the problem I've been wrestling with in my work on film and cultural trauma is how,
Given that film is representation, a matrix of different signifying systems, image, sound, color, composition, music, etc., how can film present something that is, in the definition I utilize, unrepresentable? O problema com o qual tenho me deparado em meu trabalho sobre filmes e trauma cultural é o fato que filmes são uma representação, uma matriz de diferentes sistemas significantes, como imagem, som, cor, composição, música, etc. Como pode um filme apresentar algo que é, na definição que utilizo, irrepresentável? De uma perspectiva da psicanálise freudiana e lacaniana... Ele ainda não falou, sorry. I went ahead of you. Please, you can read my paper. From a Freudian and Lacanian psychoanalytic perspective, the traumatic event can never be directly represented. It can only be circled around, and therefore must necessarily be absent from the film. So in my talk today, I want to try and clarify the relationship between individual trauma, collective trauma, history to a certain extent, and film. In short, how can we speak of film representing the unrepresentable? De uma perspectiva da psicanálise freudiana e lacaniana, um evento traumático não pode jamais ser representado diretamente. Ele apenas pode ser circundado, e desse modo é necessariamente ausente dos filmes. Na minha palestra de hoje, eu gostaria de tentar clarificar a relação entre trauma individual, trauma coletivo, história e filme. Em suma, como podemos falar de representação do irrepresentável em filmes? I approach the issue of trauma from a psychoanalytic, as I just said, a Freudian and a Lacanian perspective, rather than a sociological or an historiographic one. Eu abordo o tema do trauma de uma perspectiva psicanalítica freudiana e lacaniana, ao invés de uma perspectiva sociológica ou historiográfica. As with many of Freud's concepts, the notion of trauma underwent a series of revisions throughout his career, and we can identify two broad theories of trauma in his work. Como muitos dos conceitos de Freud, a noção de trauma foi revisitada ao longo de sua carreira e podemos identificar duas teorias abrangentes sobre trauma em seu trabalho. Initially, Freud saw trauma as a breach or wound in the mind, and as a consequence of an overwhelming excess of external stimuli, what is referred to as the unbearable situation theory. Inicialmente, Freud enxergava o trauma como um rompimento ou ferida na mente que era consequência do excesso de estímulo externo considerado insuportável, o que é referido como a teoria da situação insuportável. Later, as between actual neuroses caused by a physical event and psychoneuroses arising from infantile sexual fantasies, Freud was related to the notion of primal fantasy, or what is sometimes called the unacceptable impulses model of trauma. Mais tarde, na medida em que Freud passou a distinguir as verdadeiras neuroses causadas por um evento físico e as psiconeuroses resultantes de fantasias sexuais infantis, o trauma passou a ser relacionado com a noção de fantasia primária, ou seja, o modelo de impulsos inaceitáveis. I will follow the evolution very briefly of these two approaches in order to highlight their significance, for me at least, of the study of film and cultural trauma. Eu seguirei a evolução dessas duas abordagens de modo a destacar seu significado no estudo de filmes e trauma cultural. In the early studies on hysteria, Freud conceived of hysteria as having a definite cause, course of development, outcome, and cure. What is more commonly known as the seduction theory. Nos estudos sobre a histeria, Freud percebia a histeria como tendo uma causa definida, um curso de desenvolvimento, um desfecho e uma cura, o que é conhecido como a teoria da sedução. An actual molestation or seduction by the father, sibling, or household servant was presumed to have taken place, and the memory as well as the affect attached to this traumatic event was then repressed. Uma molestação ou sedução por um pai, irmão ou funcionário da casa era assumida como tendo ocorrido e a memória, bem como o afeto relativo a esse evento traumático, era reprimida.
After a period of latency, usually lasting until after puberty, something would trigger the memory and affect associated with this traumatic event, which would then manifest itself as an organic symptom, such as paralysis of the limbs, loss of eyesight, or inhibitions. Após período de latência, normalmente ocorrendo até após a puberdade, algo desencadeava a memória e o afeto associado ao evento traumático, que então se manifestaria como sintoma orgânico, tal qual a paralisia de algum membro, perda da visão ou algum tipo de inibição. These symptoms could be alleviated, Freud believed at the time, by bringing back to consciousness the memory of the repressed event and verbalizing that memory in as much detail as possible. Freud acreditava nessa época que esses sintomas podiam ser aliviados ao se trazer para a consciência a memória do evento reprimido e por meio da verbalização dessa memória com o máximo possível de detalhamento. Even at this early stage then, trauma is not a single event, but involves at least two events, an initial act of seduction and the later event that invokes the memory and affect of the first scene. Mesmo nesse estágio inicial, então, o trauma não era apenas um evento, mas envolvia pelo menos dois eventos, um ato de sedução inicial e o evento que invocava tal memória e seu afeto. Although Freud described the first scene as traumatic, it is clear, according to Laplanche and Pontalis in their Dictionary of Psychoanalysis, that from the strict economic point of view, this quality is only ascribed to it after the fact. Or to put it another way, it is only as a memory that the first scene becomes pathogenic by deferred action, insofar as it sparks off an influx of internal excitation. Embora Freud descrevia a primeira cena como traumática, fica evidente, de acordo com Laplanche e Pontalis, que de ponto de vista estritamente econômico, essa qualidade é apenas atribuída após o fato. Essa palavra que eu não consigo dizer, natraglis. ou, para colocar de outro modo, é somente como memória dessa primeira cena que ela se torna patogênica por ação deferida. Então, de modo que ela dá vazão a influxo de excitação interna. Now, as Neil Smeltzer points out, even in this initial skeletal account, we can see reference to an event, a memory, an affect, and a cognitive process, the putting the affect into words. Trauma, in short, is a process. It is not the event itself that is traumatic, but the event in a specific context. Como Neil Smeltzer aponta, mesmo nesse modelo inicial, a gente pode ver uma referência ao evento, à memória, ao afeto e ao processo cognitivo, ou seja, colocar o afeto em palavras. Ou seja, o trauma é um processo e não um evento em si mesmo que é traumático, mas é esse evento dentro de um contexto específico. Now, Freud's notion of trauma in Beyond the Pleasure Principle, his late work, returned to the idea of trauma as a breach or wound. A noção de trauma de Freud, além do princípio do prazer, retorna à ideia de trauma como uma ferida ou como um rompimento. Powerful external stimuli, he hypothesized, could breach the protective shield of the system, perception, consciousness, to the extent that it suspends the operation of the pleasure principle, thus forcing the psychical apparatus to operate beyond the pleasure principle, as it attempts to bind these powerful stimuli in such a way that they can effectively be discharged. Ele pensava que estímulos externos poderosos poderiam romper com uma armadura protetiva do sistema da consciência e da percepção, ao ponto que suspenderia a operação do princípio do prazer, forçando desse modo o aparato físico a operar além do princípio do prazer, na medida que ele tentava vincular esses estímulos positivos de modo que eles pudessem ser
liberados de forma efetiva. For example, the survivor of a particularly terrible accident or of a war repeatedly relives the experience in their nightmares and dreams in order to master or assimilate that experience. Por exemplo, o sobrevivente de um acidente particularmente terrível ou da guerra revive constantemente as experiências em seus pesadelos ou sonhos, de modo a dominar e assimilar essa experiência. A violent traumatic event, therefore, is experienced too early, too soon to be fully known and must be repressed. Um trauma violento é experienciado cedo demais para ser compreendido e conhecido completamente, e desse modo precisa ser reprimido. The subject does not experience a traumatic event the first time round, but only later through its repetition. It suggests, therefore, a certain temporal belatedness. O sujeito não experiencia o evento traumático a primeira vez que ele ocorre, mas somente depois, através da sua repetição. E isso sugere que há uma temporalidade que ocorre tardiamente. The traumatic event can only be known as it imposes itself compulsively and repeatedly through the nightmares and repetitive actions of the subject. O evento traumático só pode ser conhecido na medida que ele se impõe compulsivamente e repetidamente através dos sonhos e pesadelos e ações repetitivas do sujeito. So once again, the trauma is not the event itself, but rather, as Cathy Carruth puts it, in the way that its very unassimilated nature, the way it was precisely not known in the first instance, returns to haunt the survivor later on. I will come back to Carruth's work a little bit later. Então, o trauma não é o evento em si, mas como Cathy Carruth coloca, é o modo como a sua natureza, que é impossível de ser assimilada, diz respeito ao jeito que ele não pode ser conhecido em primeira instância. E por isso que ele retorna e assombra o sobrevivente depois. Ele diz que vai retornar ao trabalho de Carruth depois. Within certain schools of psychoanalysis, trauma is understood as a strictly causal phenomenon, justifying a psychically deterministic reading of Freud. Dentro de certas escolas da psicanálise, o trauma é compreendido de forma estritamente causal, justificando uma visão psiquicamente determinista das leituras de Freud. According to this view, to call an event traumatic is to assert that it actually happened to a subject against their will and that its effects are causally determined consequences. De acordo com esse ponto de vista, chamar um evento de traumático diz respeito a considerá-lo como algo que aconteceu ao sujeito contra a sua vontade e que seus efeitos são causalmente determinantes com relação às suas consequências. The concept of Nachtraglichkeit, which I mentioned earlier and cannot pronounce properly, was never fully elaborated by Freud, but it suggests an entirely different interpretation of his work. O conceito de Nachtraglichkeit, embora nunca elaborado por Freud, sugere uma interpretação completamente diferente. Nachtraglichkeit, or deferred action, as it's often translated, foregrounds the subject's revision of past life experiences. And it is this revision that invests the event with significance and psychic efficacy in their subsequent neurosis. Nachtraglichkeit, ou uma ação deferida, como ela é traduzida, traz para frente, ou traz para o presente, a revisão desse sujeito com relação a experiências de seu passado, e é nessa revisão que o evento é investido com significância, com significado e com a eficácia psíquica
que constitui a neurose que se desenvolve. For Laplanche and Pontalis, one of the crucial characteristics of Freud's conception of psychic temporality is that it is not lived experiences in general that undergo deferred revision, but specific experiences that were impossible the first time around to incorporate into a meaningful context. The trauma event is the epitome of such unassimilated experience. Para Laplanche e Pontalis, uma das características cruciais da concepção de Freud, da temporalidade psíquica, é que essa experiência, que não são as experiências vividas em geral que passam por essa ação deferida, ou essa revisão deferida, mas especificamente experiências que não foram possíveis de serem assimiladas dentro de um contexto significativo da primeira vez que elas foram vivenciadas. The fullest elucidation of this understanding of deferred action is the case study known as the Wolfman. A elucidação completa do entendimento dessa ação deferida é o estudo de caso conhecido como o Homem dos Lobos. Now, I can't go into this case study in detail here, but halfway through his analysis of the famous wolf dream, Freud abruptly breaks off his analysis and puts forward a quite extraordinary hypothesis, what he will later designate as the primal scene or primal fantasy. Ele não vai se deter muito na análise desse estudo de caso do Homem dos Lobos, mas no meio, aproximadamente em meados, né, dessa análise do famoso sonho sobre o lobo, né? Então o Freud abruptamente rompe e coloca em evidência a extraordinária hipótese, né, que ele vai depois designar como a cena primária ou a fantasia primária. Freud suggests that what sprang into activity that night out of the chaos of the dreamer's unconscious memory traces was the picture of copulation between his parents, copulation in circumstances which were not entirely usual and were especially favorable for observation. Então Freud sugere que o que entrou em atividade naquela noite foi o caos do inconsciente do sonhador, né, traços da memória, que foi a imagem da cópula entre os pais, né, desse sonhador. E essa cópula, né, o coito, em circunstâncias nas quais eram inteiramente usuais e eram especialmente favoráveis para a observação. Freud then surmises that as a child, around the age of 1.5, the Wolfman had been struck down with malaria and had been placed in his cot in his parents' bedroom to recover, where he witnessed his parents having sex in unusual positions and reacted in a way that Freud does not at first divulge. Então Freud entende que como uma criança, né, aproximadamente aí na idade de 1 ano e meio, o Homem dos Lobos, ele foi derrubado por malária, e foi colocado no seu berço, na cama dos pais, para se recuperar, né, do que ele tinha testemunhado, né, que é isso dos pais terem fazerem sexo em posições inusuais. E ele reagiu de tal modo que Freud não pôde primeiramente divulgar. This is, by any stretch of the imagination, an extraordinary reconstruction of events. And it's worth keeping in mind here that in his memoirs, the Wolfman always denied that he ever had this memory. Okay? He never had this memory itself. This is entirely Freud's construction. Ele está falando, né, que, de fato, o Homem dos Lobos, ele nega que teve esse sonho. De fato, esse sonho foi uma construção de Freud, né? Freud then asked the reader to, and I quote, "join me in adopting a provisional belief in the reality of the scene." Então, nessa questão da imaginação, essa questão da reconstrução extraordinária dos eventos, o Freud pergunta
para o leitor, né? Junte-se a mim, adotando essa crença provisória na realidade da cena. After a number of lengthy digressions, Freud concludes his speculations on the question of primal fantasy with the remark that there is surely no need any longer to doubt that what we are dealing with is only a fantasy, which is invariably aroused perhaps by an observation of sexual intercourse of animals. Então, depois de um número, né, de digressões, o Freud conclui que as suas especulações na questão da fantasia primária, né, com essas ressalvas, com esses apontamentos, de que certamente não há mais necessidade de duvidar de que a gente está lidando somente com uma fantasia, né, que é invariavelmente despertada, talvez, pela observação do intercurso sexual dos animais. The child, it appears, did not actually see his parents having sex at all, but only fantasized the scene. Então, a criança, aparentemente, na verdade, não viu os pais fazendo sexo, mas ele apenas fantasiou essa cena. More importantly for Freud, and for our later considerations of cultural trauma, the primal scene, the child's initial traumatic encounter with adult sexuality, may not have taken place in reality at all, but the fantasy of the scene is structurally necessary in order to make sense of the Wolfman's subsequent neurosis. Então, de maneira mais importante para Freud e para a nossa consideração posterior sobre trauma cultural, essa cena primária, né, esse encontro traumático inicial da criança com a sexualidade adulta, né, não deve ter tido lugar na realidade, né? Mas as fantasias dessa cena que são estruturalmente necessárias no sentido de fazer sentido à neurose subsequente do homem dos lobos. The concept of deferred action and the primal scene gives us a radically new theory of psychic causality, causality in reverse. Então, esse conceito de ação deferida, né, e da cena primária nos dá uma nova teoria, uma radical nova teoria a respeito da causalidade psíquica, que é a causalidade ao contrário. The primal scene must be constructed retrospectively in order to give meaning to the Wolfman's psychological distress in later life. Or to put it another way, the trauma retrospectively constructs its own cause. Então, a cena primária deve ser retrospectivamente construída no sentido de dar algum significado para o homem dos lobos, para o estresse, para o sofrimento psicológico do homem dos lobos na sua vida mais tarde. Ou, para dizer em outras palavras, o trauma é construído retrospectivamente em suas próprias causas. Okay, now let me turn to Lacan. Agora ele vai se virar para Lacan. Lacan was the first psychoanalyst to really recognize the importance of Nachtraglichkeit in Freud's conception of trauma, as well as contributing the notion of the real as the ultimate stumbling block of representation to trauma theory. Lacan foi o primeiro psicanalista a reconhecer a importância de Nachtraglichkeit na concepção de Freud de trauma, além de contribuir com a noção de do real como o último obstáculo à representação da teoria do trauma. The temporality of trauma, as I mentioned above, is structured according to the logic of belatedness, Nachtraglichkeit in Freudian terminology. A temporalidade do trauma, como foi mencionado, é estruturada de acordo com a lógica do tardiamente, ou do Nachtraglichkeit na terminologia freudiana. In the English Standard Edition of Freud's work, James Strachey translated the German term as deferred action, which suggests a linear conception of time that does not fully do justice to Freud's concept, in the sense that when something is deferred,
a causal relation between the event and its later reemergence is imputed. Na versão em inglês dos trabalhos de Freud, de James Tracht, é traduzido a partir do termo em alemão ação deferida, o que sugere uma concepção linear de tempo que não faz justiça ao conceito de Freud, no sentido de que para que algo seja deferido, é necessária uma relação causal entre o evento e sua reaparição depois. Lacan's translation of Freud's term as après coup, on the other hand, involves the notion of retroactivity. That is to say, a significant event does not simply re-emerge in the present, but is re-signified in that afterwardness. The event acquires a new psychic efficacy. A tradução de Lacan como après coup, de outro modo, desenvolve a noção de retroatividade, ou seja, o evento significativo ele não simplesmente reemerge no presente, mas ele é ressignificado depois. O evento adquire uma nova eficácia psíquica. The past, the trauma, only becomes what it always already was retrospectively as it is resignified in the afterwardness of the present. O trauma do passado, então, ele só se torna o que ele já era retrospectivamente, na medida em que ele é ressignificado depois, no presente. The operation of afterwardness, or retroaction, as with trauma, involves two instances: the initial scene and the resignification of that scene at a later date. Essa operação do depois, ou essa retroação, como trauma, envolve duas instâncias, a cena inicial e a ressignificação daquela cena posteriormente. Furthermore, there is always something that exceeds or escapes that resignification, the nucleus or the kernel of the trauma that cannot be represented, that is to say, the real. Ainda, há sempre algo que escapa da ressignificação, que a excede, que é o núcleo do trauma, que não pode ser representado, ou seja, o real. The real is the remainder, the X which always exceeds and escapes representation. It is that which is beyond symbolization. O real é o que sobra, é o X que sempre excede e escapa da representação, ou seja, é aquilo que está além da simbolização. The real, as Slavoj Žižek has exhaustively demonstrated, is essentially ambiguous. It erupts in our daily lives in the form of trauma, as an answer to a question or a crisis, and as such appears to be found, whereas, on the contrary, it is produced by the crisis itself. O real, como Slavoj Žižek demonstrou exaustivamente, é essencialmente ambíguo. Ele surge nas nossas vidas diárias na forma de um trauma. Ele é uma resposta a uma crise ou pergunta. E, desse modo, aparece como sendo encontrada, quando, na verdade, ele é produzido pela crise em si. To quote Žižek, the ambiguity of the Lacanian real is not merely a non-symbolized kernel that makes a sudden appearance in the symbolic order, in the form of traumatic returns and answers. The real is at the same time contained in the very symbolic form. The real is immediately rendered by this form. De acordo com Slavoj Žižek, a ambiguidade do real de Lacan não é meramente algo que não é simbolizável e que aparece de repente na ordem do simbólico, na forma de um retorno traumático e respostas. Esse real ao mesmo tempo, ele é contido dentro dessa própria forma simbólica. O real é imediatamente rendido por sua forma. The real is the absent cause of the symbolic, something that we can only know through its effects, and at the same time, something that does not pre-exist its effects. O real é a causa
ausente do simbólico, algo que nós apenas conhecemos através de seus efeitos e que, ao mesmo tempo, é algo que não existe antes de seus próprios efeitos. That is to say, the real is retroactively posited and involves a kind of temporal loop, whereby, through its repetition, through its echoes within the signifying structure, the cause retroactively becomes what it always already was. Ou seja, o real é retrospectivamente constituído e envolve um tipo de looping temporal onde, através da repetição, através dos ecos dentro da estrutura significante, a causa é reconstruída retroativamente e se torna aquilo que ela já era. Trauma, for Lacan, involves a certain blockage or fixation in the process of signification. It arrests the movement of the signifier. Trauma, para Lacan, envolve um bloqueio, desculpa, e uma fixação no processo de significação. Ou seja, ele interrompe o movimento do significante. Trauma, once again, is not a specific event, but is produced within the signifying chain through its repetition as symptom. Então, o trauma ele não é um evento específico, mas ele é produzido dentro da cadeia significativa através da sua repetição como sintoma. Okay. From Freud and Lacan, then, we can draw a number of important lessons for an analysis of cultural trauma. De acordo com Freud e Lacan, então, a gente pode concluir um número importante de lições acerca da análise do trauma cultural. First, the cause of a trauma is retrospectively constructed. An event is not necessarily traumatic. It could be for one person, but not for another. But it will have to be constructed as such to account for the later neurosis. Então, a causa de um trauma é construída retrospectivamente. Um evento ele não é necessariamente traumático. Ele pode ser para uns, mas não para outros. Ele vai ser construído como traumático para explicar a neurose subsequente. 2, and following on from the above, the notion of primal fantasy suggests that the event itself need not necessarily have taken place, but it will have to be posited or postulated as an original scene in order for the subsequent narrative to make sense. 2. Seguindo a lógica do que havia sido dito, a noção da fantasia primal sugere que um evento não precisa ter realmente acontecido, mas ele tem que ser postulado como a cena original para poder significar e dar sentido a essa narrativa subsequente. And third, the temporality of trauma is governed by repetition and the death drive. And this will have implications for our understanding of the relationship between trauma and history. For me, history is not repetition. A temporalidade do trauma é governada pela repetição, e isso vai ter implicações na nossa compreensão da relação entre trauma e história, porque para ele, história não é repetição. Okay, let me now turn to the issue of cultural trauma, and I'll try and represent this through discussions around the Holocaust and how this can be represented before turning to film. Então ele vai agora falar da noção de trauma cultural, e ele vai falar um pouco disso antes de falar a respeito de filmes. The understanding of individual trauma as a retrospective construction rather than an actual event has significant implications for how we understand cultural or collective trauma and its relationship to history. A compreensão do trauma individual como uma construção retrospectiva, além mais do que um evento atual, tem implicações significativas para como a gente compreende o trauma coletivo e as suas relações com a história. Cultural traumas are not given, they are constructed. As Alexander puts it, for traumas to emerge at the level of the collectivity, social crises must become cultural crises.
traumas culturais não são dados, eles são construídos. Como Alexander coloca, o trauma emerge no nível da coletividade. Para que o trauma emerja, né, no nível da coletividade, a crise social deve se tornar uma crise cultural. Well, the range of historical events that can become traumas is enormous. Once an historical memory is established as a national trauma, its status has to be continuously and actively sustained and reproduced in order to continue in that status. Então, a questão da diversidade de eventos históricos, né, enquanto essa diversidade de eventos históricos que pode se tornar um trauma é enorme, né, desde que a memória histórica ela é estabelecida como um trauma nacional, o seu status deve ser continuamente e ativamente sustentado e reproduzido para que ela continue com esse status de trauma. The process of reproduction involves an active process of commemoration, establishing a collective memory, and just as importantly, of forgetting. That is to say, an active repression of those aspects of the trauma that no longer fit the new national narrative. Então, o processo de reprodução envolve um processo ativo de comemoração, estabelecendo uma memória coletiva. E tão importantemente quanto esquecer, né, ou seja, uma repressão ativa daqueles aspectos que o trauma não mais se encaixa na narrativa nova nacional, na nova narrativa nacional. Historical events are not in and of themselves traumatic. For an historical event to become a cultural trauma, it must be socially mediated and represented. Então, eventos históricos não são traumáticos neles mesmos, posto que um evento histórico, para se tornar um trauma cultural, ele deve ser socialmente mediado e representado. There is always, as with individual trauma, a time lag between a historical event and its constitution as a social or cultural trauma. For example, the paradigmatic cultural trauma, the Holocaust, is a case in point. Então, há sempre, como no caso do trauma individual, um atraso entre o evento histórico e a constituição desse evento histórico como um trauma social ou cultural. Como, por exemplo, o trauma cultural paradigmático do Holocausto, né, que é um caso a ser exemplificado, que ilustra esse ponto. For example, the extermination of the European Jews became the Holocaust in the sense of the defining event of the 20th century only in the 1960s. O extermínio de judeus europeus, né, que se tornou o Holocausto nesse sentido do evento, né, de definição do evento do século XX, ele somente se tornou esse evento que é hoje nos anos 60, na década de 60. This constitutive gap between the event and its representation can be conceived, writes Alexander, as the trauma process. That is to say, the process by which given social groups narrate their collective experience of suffering. E esse espaço constitutivo entre o evento e a representação dele pode ser concebido, como escreve Alexander, como o processo traumático, ou o processo do trauma. Ou seja, o processo pelo qual determinado grupo social narra a experiência coletiva de sofrimento. Now, according to Jeffrey Alexander, and I'm not completely in agreement with this, but I'll present you his argument as he formulated this concept of cultural trauma. Então, ele está falando que ele não está totalmente de acordo com Alexander, mas ele vai apresentar os argumentos dele a respeito dessa questão do trauma cultural. The cultural construction of a trauma begins with the assertion of a claim to some fundamental injury and an accompanying demand for some form of emotional, symbolic, or actual reparation. Então, a construção cultural do trauma começa com a asserção de uma reivindicação. A reivindicação
em relação a alguns prejuízos ou ferimentos fundamentais e uma demanda que acompanha alguma forma de reparação emocional, simbólica ou atual. Such claims involve a group on behalf of whom the claim is made, the victims of the injury, as well as a group who inflicted the injury, the perpetrators, and also a specific context in which the injury took place. Então essas reivindicações envolvem um grupo em nome de quem essa reivindicação é feita, né? As vítimas desse prejuízo, desse ferimento. Então um grupo que infligiu esse prejuízo, ou seja, os autores, os criminosos, assim como um contexto específico no qual esses prejuízos aconteceram. In order for the claim to have wider cultural purchase, a compelling narrative account of collective suffering must be rendered, which addresses 4 fundamental questions: the nature of the pain, the nature of the victims, the relation of the trauma victims to the wider audience, and the attribution of responsibility. Então, no sentido dessa reivindicação ter uma compra cultural mais ampla e uma narrativa mais atraente, um processo de coletivo sofrimento deve ser processado, que diz respeito a 4 fundamentais questões: a natureza da dor, a natureza das vítimas, a relação da vítima dos traumas com a audiência, com os espectadores, e a atribuição de responsabilidade. This representational process, observes Alexander, creates a new master narrative of social suffering that is critical for a collectivity to identify itself as traumatized. Esse processo representacional, como observa Alexander, cria uma narrativa mestre do sofrimento social, que é crítica por uma coletividade e que se identifica como traumatizada. The trauma process, therefore, involves an intense cultural struggle over the meaning of an event, the formation of a collective identity and the construction of collective memory as the traumatic tear or wound in the social fabric, and this evokes the need for new narrative foundations. Então, o processo do trauma, portanto, envolve uma intensa batalha cultural em relação ao significado de um evento, a formação de uma identidade coletiva e a construção de uma memória coletiva como uma lágrima traumática, ou como uma ferida no tecido social. Isso evoca a necessidade de uma narrativa fundadora. From this perspective, any historical event can potentially become a trauma, which raises the issue, for me at least, of what distinguishes history from trauma, or to put it another way, history as trauma. Então, nessa perspectiva, qualquer evento histórico pode potencialmente se tornar um trauma, Então, isso levanta a questão de o que distingue história de trauma, ou, em outras palavras, história como trauma. For Cathy Carruth, the importance of Freud's late work on trauma in Beyond the Pleasure Principle is that the crisis at the core of the trauma narrative emerges as a question. Is the trauma the encounter with death, or the ongoing experience of having survived it? Para Cathy Carruth, a importância do trabalho tardio de Freud sobre trauma, além do princípio do prazer, é que a crise no centro da narrativa do trauma emerge como uma questão, como uma pergunta. O trauma é o encontro com a morte ou a experiência que se estende depois de ter sobrevivido à morte? The dilemma faced by the survivor is to give meaning to that missed encounter with death, and this opens up the possibility of a different understanding of our relationship to history. O dilema que se coloca para o sobrevivente é o de dar sentido ou significado com aquele encontro
que não se concretizou com a morte. E isso abre a possibilidade de um tipo de compreensão diferente da nossa relação com a história. As Carruth writes, it is because the mind cannot confront the possibility of its death directly that survival becomes for the human being, paradoxically, an endless testimony to the impossibility of living. Como escreveu Carruth, é porque a mente não consegue assimilar a possibilidade do confronto com a morte que essa sobrevivência se torna para o ser humano que a sobreviveu, paradoxalmente, um testemunho sem fim da impossibilidade de viver. If history is to be understood as a history of a trauma, then it is history experienced as the endless struggle to assume one's survival as one's own. Se a história for compreendida como a história do trauma, então a história é experienciada como uma batalha sem fim para assumir a sobrevivência de si mesmo como sua própria experiência. Furthermore, it is this incomprehensibility of survival that is at the very heart of Freud's notion of the death drive, which, as Slavoj Žižek has shown, has nothing to do with the desire for death. On the contrary, it is the very principle of life, of what makes the subject more than merely human. Ainda é a incompreensibilidade da sobrevivência que está no coração da compreensão de Freud da pulsão de morte, que Slavoj Žižek mostra que não tem nada a ver com o desejo pela morte. Pelo contrário, é o próprio princípio da vida. É o que torna o sujeito mais que meramente humano. History, then, can no longer be said to be a straightforwardly referential or causal process. History as trauma is a process of collective remembering, but also of collective forgetting, a process of repetition and return. A história, então, não pode ser compreendida como sendo tendo uma linearidade causal ou referencial. A história, como trauma, é um processo de lembrança coletiva, mas também de esquecimento coletivo. É um processo de repetição e de retorno. A major problem for me with such a conception of history is that it is reduced to a fatalistic repetition of violence. History, writes Carruth, is nothing less than the endless repetition of previous violence. O maior problema com essa concepção de história para ele é que ela reduz a uma concepção fatalística de repetição de violência. Como escreve Carruth, a história não é nada mais do que uma repetição sem fim de violência que a antecedia. Or, even more problematically, in the work of Shoshana Fellman, history is conflated with trauma, specifically the trauma of the Holocaust, or history as Holocaust. Ou ainda mais problematicamente, no trabalho Shoshana Fellman, a história é confundida com trauma, especialmente com o trauma do Holocausto, ou seja, a história como Holocausto. Dominic Lacapra suggests that in order to avoid such a fallacious conflation of history with trauma or history with memory, as in the work of Fellman, we need to distinguish between structural trauma in the psychoanalytic sense and historical trauma. Dominic Lacapra sugere que, para evitar essa confusão falaciosa de história com trauma ou história com memória, como no trabalho de Fellman, nós precisamos distinguir entre trauma estrutural, num sentido psicanalítico, e trauma histórico. The belated temporality of trauma and the elusive nature of the shattering experience related to it, writes Lacapra, renders the distinction between structural and historical trauma problematic and frequently results in their conflation, but the distinction is fundamental. A temporalidade tardia do trauma e sua natureza que elude a uma experiência devastadora que está relacionada a ela, de acordo com Capra,
mostra a distinção entre o trauma estrutural e o trauma histórico como problemática e porque, portanto, frequentemente resulta nessa confusão, mas que existe, de fato, essa distinção fundamental. Structural trauma appears in different ways in all societies and all lives. It is related for Lacapra to a trans-historical absence. O trauma estrutural aparece de diferentes modos em todas as sociedades e todas as vidas. Ela é relacionada, de acordo com Lacapra, a uma ausência transhistórica. Everyone is subject to structural trauma as it is experienced in repetition and is related to jouissance. This is trauma in the sense that Carruth discusses it. Todo mundo está sujeito ao trauma estrutural, visto que ele é experienciado como repetição e em repetição está relacionado à jouissance. Isso é o trauma em seu sentido que é discutido por Carruth. Historical trauma, on the other hand, is situationally specific, and its representation depends on the careful delineation of victims, perpetrators, and bystanders. In the sense that not everyone who experiences an event is traumatized, and everyone who is traumatized is not necessarily a victim. O trauma histórico, por outro lado, é especificamente situacional, e a sua representação depende da delineação de vítimas, perpetradores e observadores, no sentido de que não é todo mundo que experiencia aquele evento que fica traumatizado, e nem que todo mundo que é traumatizado foi necessariamente uma vítima. In the case of historical trauma, it is at least theoretically possible to locate the traumatic events, whereas structural trauma is not the event itself, but the anxiety-provoking process. No caso do trauma histórico, é pelo menos teoreticamente possível encontrar e localizar o evento traumático. Por outro lado, no trauma estrutural, não é o evento em si, mas é o processo que gera ansiedade. When structural trauma is reduced to or figured as an event, one has the genesis of a myth, wherein trauma is enacted in a story or narrative form, which later traumas seem to derive, as in Freud's notion of the primal scene. Quando o trauma estrutural é reduzido ou representado como um evento, como tendo uma gênese, isso dá vida a um mito, quando na verdade o trauma representado como uma história ou narrativa, a partir do qual traumas posteriores derivam, como de acordo com a noção de cena primal de Freud. Structural trauma, in short, is governed by the temporality of repetition, the compulsion to repeat, Freud's death drive. Historical temporality is constructed in the present, in dialogue with the past, not made through repetition. Em suma, o trauma estrutural é governado pela temporalidade da repetição, da compulsão a repetir, como é denominada a pulsão de morte de Freud. O trauma histórico é, por sua vez, construído no presente, em diálogo com o passado, e não através da repetição. Ele vai retornar a isso depois. How are we doing for time? Yeah, I think I'm a bit worried about time because we're 15 past 11. So, do you think you could a bit summarize the main points of the next, or is it a problem for you? No, it's not I'll a problem. give It's taking this much notice. Eu queria just a second. Queria só falar, gente, que ficaria muito desagradável se as pessoas começassem a sair, todo mundo. A atividade vai até meio-dia, então já está começando a esvaziar. Então eu sinto que, salvo uma exceção emergencial, que eu peço que vocês fiquem. Então ele vai começar a sintetizar para a gente já começar o debate com o professor Fernando, tá bom? Ok. Okay. Vamos junto agora.
I'm sorry to ask you this. No, it's That's fine. I know, I'm aware that it's taking long. And I want to show some clips of films to actually sort of show you, to illustrate what it is that I'm doing later. So I'll very quickly discuss this. I've spoken a number of times. The paradigmatic cultural trauma where a lot of this work starts is the Holocaust. Ele queria enfatizar que o ponto paradigmático onde muito dessa noção de trauma cultural começa é com o Holocausto. In the 1960s, Theodor Adorno famously said, "There can be no poetry after Auschwitz." Right? The suffering of the Holocaust is at once on a scale that cannot be represented. Teodoro Adorno, depois do Holocausto, disse famosamente que não poderia haver poesia, após o Holocausto, porque marcou limite na representação. But most commentators always leave off the second half of this sentence. At the same time, it must be, and this is the ultimate paradox of the Holocaust as an historical event, it must be represented for serious artists. E ao mesmo tempo, Adorno fala que, ao mesmo tempo que não pode ser representado, ele deve ser, e em último sentido, isso é paradoxal, o Holocausto deve ser entendido como um evento histórico. Now, 20 years later, Jean-François Lyotard also entered this debate in his book, The Différend. Então, François Lyotard, 20 anos depois, também voltou a esse tema no seu livro famoso em um marco desse momento. For Lyotard, the Holocaust as an event represents the limit, the absolute limit of rational discourse. Therefore, we should not enter into a discussion with Holocaust deniers or historical revisionists. Então, para Lyotard, o Holocausto marca limite no discurso racional. Então, a gente não deve entrar nesse tipo de revisão histórica do Holocausto. My problem with this is that if you do not enter into the debate with Holocaust deniers or with revisionists, contrary to Lyotard, you already cede the ground to them. Então, mas o problema disso, na visão dele, é que se você não entra nesse debate, se você não fala sobre o Holocausto, você já está, de alguma forma, falando dele. Now, in the 1990s, Hayden White entered this debate. If you come across the name Hayden White, he's an American historian who came up with the idea of meta-history, okay? And that historiography is essentially a literary, poetic discourse. Ele fala agora de Hayden White, que é historiador americano, e ele traz a ideia da história como uma literatura. White, in his book Metahistory, talks about the different modes of narrative that we use to represent history. All right? What he calls competing modes of implotment. Ele inaugura conceito chamado meta-história e ele disse que há diferentes modos de representar a história e ele destaca 4 modos específicos. So, depending on whether you choose a tragedy or a comedy or a romance, this will, in a sense, determine the content of your story. Se você escolhe uma comédia, romance, isso vai determinar o conteúdo da sua história. So, for White, for example, it's inconceivable that the Holocaust could be represented as a comedy or a romance. Desse modo, para White, é incompreensível que o Holocausto possa ser representado através de romance ou uma comédia. Now, if anyone has seen Mel Brooks' film The Producers or the terrible film Life is Beautiful or the Romanian film The Train of Life, of course, this seems not to be the case because comedies have been made around the Holocaust. Ele disputa essa noção porque ele dá exemplos como o filme
The Producers, de Mel Brooks, A Vida é Bela, de Benigni, que são formas que retrataram o Holocausto através da comédia e romance. E para ele, A Vida é Bela é um filme terrível. So, for White, there is an inexpungible relativity to historical discourse. Então tem uma expansão dessa relatividade do discurso histórico, tem uma grande expansão disso. Now again, my problem with this is how can we talk about historical truth? I don't think we can, I'm not a postmodernist in the sense that anything goes and we can say anything about a particular event. I believe in truth. Ele está falando que ele não está afinado aos discursos pós-modernistas, que fala que tudo é relativo, então que a história também pode ser relativo. Ele acredita na verdade. Now, the former Marxist historian Perry Anderson responded to White and pointed out that there are intrinsic limits to a theory of implantment. Perry Anderson, em resposta a essa visão de White, insiste que existem limites intrínsecos e extrínsecos à forma que pode ser representada e que esses limites são dados pela evidência histórica em si. Historiography, we can accept, involves processes of interpretation, narrativization, and construction without reducing history to these processes. This is to commit what the critical realist philosopher Roy Basker would call the epistological fallacy. A historiografia envolve processos de interpretação, de narrativa e de construção, contanto ela não é reduzida a esses processos. Could you repeat just the last bit that you'd said about... Roy Basker, the critical Roy Basker, realist yes. philosopher, calls this the epistemological fallacy. Então, Roy Basker chama isso da falácia epistemológica. Okay. For me, I'm an old Jamesonian, so for me, history is the real. It is not a narrative, it is not discourse, but we only have access to it through narrative and discourse. Ele defende que a história é o real, que ela não é uma narrativa, ela não é um discurso, mas nós só temos acesso à história através de narrativas e discursos. Ele falou que ele é um Jamesoniano, do Fredric Jameson. Yeah. Žižek says in one interview, the real is the non-historical kernel of history. Could you repeat again, please? The real is a non-historical kernel of history. O real é o núcleo não histórico da história. Okay, let me go back to film. Vamos voltar para o filme. If trauma, as I said, is an essentially unrepresentable event, an unknowable event, how can I talk about films representing trauma? Se o trauma é um processo fundamentalmente irrepresentável, como que eu posso falar de filme representando o trauma? I think we can do it through a number of ways, all right? We can use flashbacks, non-linear narrative structures, or the breakdown of narration. It is interesting, for example, that in relation to the Balkan film I've been studying, most of the interesting films, I think, all have fragmented narrative structures. Então, respondendo a essa pergunta de como o trauma pode ser representado nos filmes, sendo essencialmente irrepresentável, ele destaca alguns modos, através de flashbacks, de narrativas não lineares e da quebra de narrativas. Ele destaca que alguns dos filmes Balcãs que ele considera interessante, que ele tem estudado, fazem essa representação através dessa quebra da narrativa. Can we show the first clip? Vai mostrar 1 minuto de filme. Right. This clip, it'll be about 2 minutes long, comes from a film called Grabovica, which is an area in Sarajevo, in Bosnia-Herzegovina. The film is about the mass rape of women in Bosnia-Herzegovina during the disintegration of the former Yugoslavia.
What interests me in particular about this film, and what makes this film perhaps... Sorry. Do you need to translate this? Yeah. No? 6:45. Is the event itself is never shown. We do not see the rape of women at all in this film. The film is set in the present, and the way one woman experiences the trauma of that past in relation to her daughter who was born out of that rape. Ele destaca que o que ele acha interessante desse clipe, the other one. desse clipe que ele vai mostrar, é que o trauma em si nunca é, o evento traumático não é mostrado no filme, que o que é mostrado é o presente, do modo como essa mulher experiencia esse trauma no presente através do nascimento da filha dela, que foi através de um estupro, que seria o evento traumático, mas que não é mostrado. E é um filme que se passa na Bósnia, em Bósnia-Herzegovina. Okay, play the feature and then go to 6:45. Yeah. Essa é a mulher e é sobre a relação dela com a filha dela. Okay, what we see here then is how a subsequent encounter, a subsequent scene triggers the memory and the affect of the trauma. O que vemos aqui é como uma cena subsequente, como é que se diz, evoca essa memória e o afeto relacionados àquele trauma. So it's not that we have a flashback, a memory to an actual event, the rape. Então não é que há um flashback ou uma memória com relação ao evento em si. But we have an event in the present which triggers affect and memory of something in the past and is re-signified in the present. Então temos algo que evoca esse afeto relacionado a esse evento no passado, mas que está no presente e que é ressignificado. Yeah. And throughout this film, we will see other scenes like it, but we will never see the traumatic event itself, because it is unrepresentable. E ele disse que no filme haverão outras cenas como essa, em que esse afeto é evocado, mas que a gente nunca verá a cena em si do estupro, porque ele é irrepresentável. Okay, so this is one strategy. Então essa é uma estratégia. Okay, play the second clip, and this is 14.18. Mas é no outro, não é no outro vídeo, Daniel? It's the DVD. It's on the DVD. It's in the DVD drive.
Click play, 1418. Now, I want you to watch this very carefully and see if you can work out what is going on. Assistam com cuidado para ver se vocês conseguem entender o que está acontecendo. This is a film by Theo Angelopoulos, a Greek film director, about the returning political exiles from the Greek Civil War in the 1980s, 1983, back to Greece. Esse é um filme do Theo Angelopoulos, cinegrafista grego, sobre o retorno dos exilados políticos em 1980, 1983, dos exilados políticos da Guerra Civil. He's a film director making a film about the Second World War. This is an old man he sees on the set. Ele está fazendo um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e esse é um homem que ele vê no local. Did anyone notice anything about that shot? Alguém percebeu alguma coisa sobre essa cena? Nothing at all. Can we play it again? And I just want to talk you through it. Ele vai passar de novo e vai comentando. Okay? Look at the ground. Olha o chão. Just followed the old man off the film set. He's followed them through the streets of Athens to the port. Ele seguiu o homem, o velhinho, para fora do set e está seguindo ele pelas ruas. The old man is a lavender seller. Ele é um vendedor de lavanda, o velhinho. This is one single take. Isso é um take. No, not yet. Let it. Ainda não. Stop. Stop it. Okay. You're too slow. Look at the ground. Olha o chão. It's wet. It's raining. Okay? This is very characteristic of Angelopoulos. In a single take, in a single long take of the camera, we have been transformed in time and place. Então isso é muito característico desse diretor, que num take só da câmera a gente é transformado no tempo e no local, no lugar. The shot begins in the diegetic present. Começa o take no presente. And we are now within a film within the film. E agora a gente está dentro de um filme, dentro de um filme. The old man, we will now see you saw the boat coming in to the port. The boat is called, interestingly, Ukrainia, okay? Então, o barco vocês viram o barco que chega ao porto e que, interessantemente, é chamado de Ucrânia. And we will see Spiros, the old man, get off the boat, or we think we will see him get off the boat. E a gente verá Spiros, que é o senhor, ou a gente acha que o verá saindo, desembarcando desse barco. And he will now be Alexander's father, who was a returning political exile in 1983. E agora ele será o pai do Alexander, que é um exilado político que está retornando. So, this use of mise en ambe, this film within the film, allows us to reconstruct an event, but is not showing us the event itself. Então, esse recurso de um filme dentro do filme, ele nos permite reconstruir um evento, só que sem mostrar o evento em si. The actor, the very famous Greek actor, Manos Katrakis, who plays a lavender seller
in a film by Theo Angelopoulos then plays the director's father in a film within the film. Ok. O ator famoso, what's the famous actor's name? Manos Katrakis, grego, ele representa o papel do vendedor de lavandas, e aí depois ele passa a representar no filme, dentro do filme, o papel do pai do diretor que está dentro do filme. So what we have here are two strategies for distancing the event. Então, o que a gente tem aqui são dois tipos de estratégia para se distanciar do evento. Yeah? Both films are talking about trauma, traumatic events. Os dois filmes estão falando sobre trauma, eventos traumáticos. Neither film represents the trauma, the traumatic event. Mas nenhum dos filmes representa o evento traumático. And both films circle around the event. The event itself is never talked about. Mas os dois filmes circundam o evento traumático, embora o evento traumático em si ele nunca é referenciado, ele nunca é falado sobre. This is for me how film represents the unrepresentable. E para ele, esse é o modo como o filme representa o irrepresentável. Shall we stop? Agradeço, thank you very much for your talk. Agradeço muito a palestra do professor Chan. Gostaria de convidar o professor Fernando González Rey para fazer seus comentários, provocações. E, novamente, pedir para que vocês se aguentem aí. Eu sei que não é o horário da turma, mas nossa atividade vai até meio-dia. Vamos fazer uma força. Unfortunately, we have not much time for discussing. I'm sorry. But not no problem at all. We are invited, you know. Then I will, you excuse me, my English is not the better one, but it is one of the lessons that I want to give you as students. The more important things in life is to communicate, not to be perfect. The anxious to be perfect blockade the capacity to communicate with others. Ele está pedindo desculpa pelo inglês dele, que não é o melhor, mas que isso é uma lição em si, de que o importante é comunicar e não ser perfeito. Então, Exactamente, perfectamente. It's my third language. Do you speak Bulgarian? Because I speak Russian, that are very close to each other. It's my second foreign language. Okay, I have to reduce, I read carefully your paper. I have to confess you that I would like to listen more of this last time than from the trauma. And now I explain myself. ele diz que ele leu o artigo dele e que ele gostou mais da última parte, que fala sobre os filmes, do que a parte que fala sobre o trauma em si, e que ele vai se explicar agora. Really, from my point of view, it's very interesting that you are working with populations that passed by very difficult situations, and that you get, is something that I have discussed so much with Jan Parker, you get the reference of Lacan and Freud. I have nothing against them, because any theoretical reference you can use as source of imagination. And Ele diz que ele acha interessante que ele fala de populações que passaram por eventos traumáticos, obrigada, e que ele percebe que ele usa Lacan e Freud como referência, e que ele não tem nada contra eles, e que a gente pode usar qualquer referência teórica como fonte de imaginação, mas... But the way in which you focus on the trauma is, from my point of view, of course, we are starting from different point of view, departing from different point of view, is very rational, determinist, and so determinist, and also realist.
Because, for example, you say, the event is not traumatic in itself. It has to pass time, and if the way in which the individual reconstruct the event. But Ele critica o conceito de trauma no sentido... a mim mesmo e te ajudo. Ótimo, muito obrigada. Eu parto de que a forma que ele traz a cuestión del trauma, desde mi punto de vista, es determinista, racionalista y también realista, porque él defiende que el evento no es traumático en sí mismo, mas na realidade, e agora vou continuar, mais ou menos está assim, but between the event and the reconstruction, there are a constellation of facts that participate of the way in which the person feels the event. Because, and for this reason, I think that it is very rationalistic. Lacan explicitly said that he wasn't rationalistic, and he defended the rationalism in Freud. And I completely agree. Was the matter, the point in relation to one experience is that at the moment we are living the experience never appears in us as really it has. We always produce what we are experiencing. This is my point. It is impossible, for example, to have one event and to reconstruct the event sometime after that. At the moment I am living the events, I am subjectively produced, not only in relation to the event, but bring to the situation my history, my context, and many, many things. For example, you and me, that we are persons who live within culture that are not our original ones. Really, for me, suffering, trauma, and all the pessimistic and devastating conceptualization of human being that psychoanalysis brings to the discourse, for me are completely external to the way by which I have transited my life and myself. And then it is the first point I want to discuss. I will now to the second one. Una tarea difícil. Eu falo para ele que nunca, primero que todas estas categorías típicas de un psicoanálisis pesimista que expresa las neurosis de ambos, Lacan y Freud, no hay que ser un gran historiador para saber que eran dos neuróticos, Lacan un narciso de primera, y eso está en la obra de él, como mi vida está en la mía obra. Entonces lo que yo le coloco es que cuando se fala del evento y después la reconstrucción del evento, se crea una diferencia, cuando en realidad la manera en que yo vivo el evento, ya yo estoy produciendo el evento no tiene una externalidad, estoy gerando, lo que los meus conceitos falam, sentidos subjetivos, porque o evento es sentido y vivido según mi historia y según mis contextos. Entonces yo le digo que él y yo, que hemos vivido en culturas diferentes a las nuestras, a las que estamos viviendo hoy, sabemos que eso es así, porque para mí ni el sufrimiento, ni el trauma, ni esas categorías cataclísmicas de psicanálisis hacen un sentido en mi vida. Yo pasé por todo, estuve en la guerra, en fin, no voy a describir mi biografía. Realmente, si você me dice, você sufrió, pasé situaciones difíciles, mas no me tirara un sueño, no sufrí, no teve trauma. Y mucha gente no teve, que teve situaciones muy difíciles. Okay, the second point, the second of my point. I think that it is impossible to identify cultural trauma and individual one. Are two different kinds of processes. Individual, even if you feel comfortable with this, you can explain through psychoanalysis, whether Lacan or Freud. But cultural trauma is another thing. Cultural trauma is a construction. This is, I completely agree in this point, that between the facts, the event, and the trauma pass a time.
because the construction of the trauma express an relation of powers, you know, many different things. The Holocaust is our continuous reference regarding trauma, but the million of African people that died every day in war and by different terrible human situations, no one feels trauma. And of course, the Holocaust, that was terrible, even by the kind of device used, was really very singular. But the atomic bomb in Nagasaki and Hiroshima, and the African, and many different facts that take place and are not conceptualized in our social memory as traumas. And then I think that it will be very important to specify what is a cultural trauma. For example, I came from a country that have passed by very difficult experiences, but Cuban, by essential, we are never traumatic people. You know, we are optimistic, we produce a social sense within our social subjectivity, that is one of my terms, that it is radically different from the idea of trauma. So trauma is a cultural, a discursive production that expresses relation of power, many different things. That is my second question. Let me find the third one. This is a synthesis. Português agora. Tá bom. Não, vou tentar, você vai me corrigindo, né, se eu estiver faltando alguma coisa. Uma segunda questão que o professor coloca é que entre o trauma individual e o trauma cultural tem uma distância muito grande. Diferentes naturezas. Uma diferente natureza. Então, para o trauma individual, você pode usar Freud, você pode usar Lacan, outros referenciais. Mas a questão cultural passa por outras dimensões. Então, por exemplo, a forma como o Holocausto entra na discussão como sendo um símbolo do grande trauma do século XX, e é interessante pensar que outras catástrofes humanas não são, por exemplo, os milhões de africanos que morrem todo dia, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, ou outras várias processos terríveis que aconteceram, que não são sentidos como trauma. Então, por aí passam processos culturais e sociais que não são reduzidos a essa mesma explicação do indivíduo. Então, ele, por exemplo, é de Cuba. Em Cuba, eles passaram por muitas situações difíceis, eles passaram por, situações de conflito, etc., mas ele não vê o povo cubano como um povo traumatizado, porque ele está sempre gerando alternativas, pela forma de viver. Então, trauma é uma construção discursiva, é uma forma de representar isso, e não é algo em si mesmo. Correto. Excelente. Tá bom. É que meu inglês também é mais fácil de traduzir. My English is easier to translate than yours. No, the third point really emerged during, because I want to remind that Soviet Union lost 20 million of people during the Second World War. The Holocaust was 6 million. It's a big difference. And no one thought about the Soviet Union and it lost. It is incredible that the only place that I visited and I saw some expression of honor to that victim was in London, in the Museum of the War, that is writing, Soviet Union lost 20 million of population, and was extermination. They came to one town and killed childs, women, men, and so on. But the third point that I would like to discuss with you is the matter of the truth. You say. I think in truth. This is very difficult because I think that theories are systems of intelligibility, not of truth. The trust is always beyond us.
always. And it's a tension between human being and the challenge of reality in any field. Then it is impossible to grasp what real that represented for the people who live in that situation. And I completely agree with you. I also criticize the nihilism and the completely relativism from French post-structuralism. Okay, really I have a lot of more notes, but it is impossible because we are against time and people are looking at me with certain message that I cannot read, but maybe I want to live here because the time, everyone wants to take a lunch, to see the child, etc. Okay. Então, só traduzindo essa parte, ele falou que ele ficou muito surpreso em Londres uma vez que ele viu em um museu que a União Soviética perdeu 20 milhões de pessoas na guerra. E o Holocausto foram 6 milhões de pessoas. Então ele ficou impressionado pela diferença de como os processos são tratados. E na União Soviética tiveram cidades que têm crianças, mulheres, etc., que foi um desastre total, né? E o terceiro ponto que ele queria comentar é a questão da verdade, né? Que para ele é muito complicado falar de verdade, porque na forma como ele vê, é sempre um processo de inteligibilidade sobre a verdade. Então ele concorda com a crítica à pós-modernidade, ao pós-modernismo, que o Chan também fez em relação ao relativismo, mas a verdade é muito complicado da gente compreender, da gente alcançar. Mas esses são os pontos, que ele está falando que está contra o tempo, então ele vai se resumir nesses 3 pontos, que vocês já estão olhando para ele com impaciência. E aí ele passa para o Chan. I'll try and respond very briefly to these points, which are very interesting points. First, Freud and Lacan. This is, I'm not a psychologist, I'm not a psychoanalyst, I'm a cultural theorist. Então ele vai tentar falar muito brevemente sobre esses pontos, né? Primeiro ponto, Freud e Lacan. Então ele fala que ele não é um psicólogo, né? Que ele é um teórico social, um teórico social theorist or critical theorist, cultural theorist. Um teórico cultural. But I came to Freud very early on through my interest in politics. And my involvement in politics when I was much younger than I am now, and my failure to rationally convince people why we shouldn't be racist, why we shouldn't be, whatever. This sort of led me into critical theory, into psychoanalysis, into Freud, and then into Lacan. Então, ele fala que ele se tornou interessado em Freud há um bom tempo já, e isso veio pelo interesse dele na política. Que na política que ele teve envolvido, com questões políticas, ele ficava muito impressionado de como ele não conseguia convencer as pessoas de que não era bom ser racista, de que não era bom ser os processos. Então foi por meio desse processo que ele se tornou interessado em teoria crítica e psicoanálise. And so for me, what was really important about Freud was not the kind of biological, deterministic, realistic readings of Freud, but the central function of fantasy. And how important fantasy is to our subjectivity. And this is what I took out of Freud. Então ele fala que no caso do Freud, o que interessou ele não foi as leituras, mas da perspectiva biológica, realista, né, que se faz de Freud, mas sim o lugar da fantasia, a fantasia constituindo a subjetividade. Esse foi um ponto que chamou atenção. And I agree, we produce our experiences. But I don't see that Freud, or particularly Lacan, rules out the possibility of seeing our subjectivity as culturally and socially located. For example, Žižek's early work on the socio-ideological fantasy. Okay, his early work in, the sublime object and the early books that he published. This is being dropped now, this notion of fantasy, but that is what got me into the kind of Lacanian work. So Lacanianism doesn't rule that out for me.
Então, ele acha que, ele concorda com o Fernando de que a gente produz nossas experiências, né? Mas ele não pensa que tanto Freud quanto Lacan retiram a cultura, né? Ele acha que tem possibilidades. Então, as noções, por exemplo, de Žižek sobre fantasia social, o objeto sublimado, então, para ele foi para Lacan por essa via. Para ele, Lacan também não tira fora a cultura. On collective and individual trauma, I agree with you, they're different. That was in part what I was trying to think through in this. This presentation is really to form part of the introduction to a book I'm writing on cultural trauma and film. So this is exactly what I was trying to think through. What are the differences between them? Okay. Então, ele também pensa que a questão do trauma individual e cultural é importante e que, de fato, não são a mesma coisa. Essa apresentação de hoje é a introdução de um livro que ele está escrevendo em relação a trauma cultural e filme, né? Então, para ele, uma questão central do livro é justamente essa: quais são as diferenças entre trauma individual e cultural. I don't talk around power relations in particular. I mean, I think this is probably because I've never been Foucauldian, so I don't look at power relations. But what I look at in my work on film is particularly the struggle over the meaning of events. How events are being constructed in the present to try and give them a hegemonic meaning. Então, ele não é particularmente adepto da discussão de relações de poder, talvez porque ele não seja Foucaultiano. Então, a questão... Eu também não. I also not Foucaultiano. Mas, então, ele está mais interessado na batalha em relação ao significado, né? Que um trauma... Como se produz? Como se produz e constrói no presente um significado que se torna hegemônico. É isso, como se produz e se constrói no presente um significado que se torna hegemônico. So, for example, the most recent analyses that I've done on contemporary Greek cinema looks at this cinema in relation to, as you probably know, we also have a pretty big crisis in Greece. What interests me as a person from the left, all right, is how the left in particular cannot talk about or articulate what that crisis is. Então, para ele, por exemplo, ele está muito interessado no cinema grego atualmente. E todos sabem que a Grécia está passando por uma grande crise também. Né? Então, um dos pontos de interesses dele, sendo uma pessoa de esquerda, é como a esquerda não consegue falar sobre a crise. So, you have different competing discourses. You have the official and international discourse that the Greek state is profligate and spending its money. You have what we could call the popular imaginary, where this is all some kind of conspiracy, world conspiracy against Greece. For example, chemtrail theory is very popular in Greece. Apparently we're being sprayed with chemicals to keep us docile. And then the left discourses which always locate the crisis outside the country in terms of international capital, structural reasons. Então, vou precisar um pouco de ajuda aí, Rafa. Estão ocorrendo discursos que ele vê que competem entre si. Por exemplo, o discurso oficial do governo. Vocês estão conseguindo me ouvir? O discurso oficial do governo, que ele gasta rios de dinheiro para conseguir tornar hegemônico. Tem as populares, que são mais fantasiosas, e uma delas é que eles têm uma teoria de que químicos estão sendo espreados para manter a população dócil. E também, agora, falando do discurso da esquerda, que é sempre com relação ao estrangeiro, a fora do país, e como o capital estrangeiro está envolvido na produção dessa crise. So, there's a struggle, there's a competition between these different narratives, these different crisis narratives which are being produced, but all of them locate the problem elsewhere. They never locate the problem within the Greek state. They never locate the problem with Greek capital. This is class war. This is the Greek ruling class doing things to the Greek population. This is not just international capital doing this. So
when you talk about power relations, I'm trying to look at the way the different competing narratives struggle to give meaning for this, and it often results in a nationalist narrative. Exactly. O que ele está dizendo, então, ele enfatiza como esses discursos competem entre si, mas que uma coisa que eles têm em comum é colocar o problema fora do país, dentro do capital estrangeiro, e não olhar isso como um problema de classes dentro da própria Grécia, de como o governo, o Estado grego fazendo coisas com a sua população. E aí ele enfatiza que o interesse dele está em estudar como esses discursos são produzidos, como eles competem entre si. And your third point on the Soviet Union, exactly, I agree. Why do certain events become national or international traumas, whereas the death of 20 million Soviets was not, the rape of Nanking has not a national trauma, the Allied bombing of Germany. When Allied troops entered Berlin at the end of the Second World War, practically every single woman in the city was raped. Então, ele, por exemplo, ele também concorda em relação à questão da União Soviética, da questão dos 20 milhões de mortos, como que isso não é falado, e outros exemplos também, na verdade, como, por exemplo, o estupro de Nanking, e também como da própria Alemanha, quando as tropas aliadas entraram em Berlim para no fim da Segunda Guerra, praticamente todas as mulheres de Berlim foram estupradas. So it's interesting to see how certain of these events are elevated as, you know, the Holocaust was elevated to be this event in the 1960s, and different historians give different reasons of this. Finkelstein, for example, in the Holocaust industry, locates it to the 1967 war, all right? Others locate it to the Eichmann trial, others to the rise of the new social movements in the US. Então, existe uma variedade de explicações do porquê o Holocausto se tornou, na década de 60, esse símbolo, essa força que tem hoje. Então, alguns historiadores vão explicar que é por causa do movimento de 1967, ou por causa do julgamento, por diferentes razões. And finally, truth. E, finalmente, a verdade, truth. The easy one. If we don't want to go down a completely postmodern, post-structuralist notion of everything is relative, there's nothing outside the text, etc., 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 for me, for political and ethical reasons, we need a conception of truth. Então, para ele, se a gente não quiser fazer uma leitura pós-estruturalista e pós-modernista de tudo, em relação ao relativismo, a gente precisa eticamente falar da questão da verdade. Earlier, I mentioned the critical realism of Roy Basker. I was looking at this kind of work when he talks about ontological certainty and epistemological relativism and how the two can be held together. Então, ele antes falou do realismo crítico, de Bakker, e falou também de uma certeza ontológica e um relativismo epistemológico, como que eles podem se articular, um relativismo epistemológico e uma questão ontológica mais certa. More recently, I've been looking at the work of, because I'm Lacanian, Alain Badiou. E mais recentemente ele tem olhado para a obra de Alain Badiou. And the idea of truth as a universal singular, or a universal singularity. E a ideia de verdade como uma singularidade universal. That is to say, truth is something which ruptures or punctures the status quo, which is outside the socio-symbolic order and radically reconfigures that order if it's established as a truth. Então, para Badiou, a verdade é algo que rompe e algo que está além dos sistemas simbólicos sociais e algo que sempre desafia e que pode provocar mudanças. But if we as subjects do not have and as collective subjects do not have a fidelity to that truth, then it doesn't become something. Mas se a gente não for fiel a esta verdade,
Então, this doesn't become what, sorry? Well, it doesn't become a truth. It Então, is not established as a truth. So, for example, for me, I mentioned the 1989 Romanian revolution to overthrow the Ceausescu regime in Romania. The work I did on this was around the notion of the truth of this event. What can we call the truth of this event? Então, por exemplo, ele trabalhou na questão de 1989, no regime romeno, o que poderia ser considerado a verdade nesse momento. And for me, the truth of that event is not all the conspiracy theories that revolve around that revolution and whether or not it was manufactured, whether or not it was the security forces, whether or not it was a coup d'etat, whether or not it was there was international intervention during it. The truth of that event, for me, is the demonstrations that we saw in Bucharest in 2017, and those people who remain true to the idea of an opening that the country could be different. That is the truth of it, not the event itself. Então, por exemplo, nessa questão para ele, o mais importante ele não se alinha à questão da verdade ligada às teorias da conspiração que existiram naquele momento, em relação a que foi uma crise fabricada, em relação a que teve algum tipo de intenção por trás, mas ele vê essa questão da verdade como uma forma de abrir o país para novas possibilidades. Finished. I really, please, I want to make 2 comments. Really, I appreciate so much to listen to you. It's much better than what is writing. I like because you was very spontaneous and your line of reflection I get completely. And it's less Lacanian, less Freudian that I suppose from my reading from the paper. It's very interesting. Only 2 points. One is only a provocation. You don't have to respond, to answer. Why to find fantasy in Freud and not in Castoriadis that is near from you there in Greece? Because I think that Castoriadis advanced much more than Freud on the matter of fantasy, even in instigated way. This is fine. The second one is in relation to the truth. The truth. Yeah, for me it's very difficult to pronounce. True, no? The truth. I was really speaking from a pedagogical point of view in relation to science. Of course, we as political and social individuals, we have to believe in certain truth in relation to social processes. For example, I am convinced that at this moment in Cuba, there are contradictions that have to be overcome. Completely agree. But my point is that in terms of knowledge production, reality always escapes from us because we construct knowledge through our lens, our theoretical lens. And it is dangerous to speak about truth because then theories can become dogmas. We in science and in the academy particularly, we use a lot of theories of myth that are non-critical, completely assimilative in the way they were produced. And that relativity in relation that the knowledge is always a path of intelligibility is very interesting because one intelligibility is better than others. And we are overcoming the relativism by this way also. Thank you so much. Deixa eu traduzir rapidinho. Sim. Então, ele falou que gostou muito do diálogo com o Sean, que ele acha que o diálogo foi melhor do que o texto. E principalmente em relação ao texto, ele foi menos lacaniano, mais espontâneo nas respostas. Mas ele fez uma provocação, que falou que não precisa responder, mas por que usar a questão da fantasia em Lacan, se eles têm um psicanalista grego, que é o Castoriadis, que está mais próximo e, na opinião dele, avança em relação ao conceito de fantasia de Freud e Lacan.
Então, essa foi uma provocação. E a segunda, em relação à questão da verdade, ele pensa que ele também concorda com a questão mais epistemológica. E, de fato, ele pensa que existe uma diferença e certas contradições que não podem ser superadas. Mas é um risco falar da verdade, porque você cai num risco de dogmatizar qualquer perspectiva teórica. Então, mais alguma coisa a acrescentar? No, not only to dogmatize Não, agora é em a português. theoretical perspective, to define someone as the owner of the truth, that it is terrible from the social point of view. Então, é sempre uma questão de inteligibilidade. Para ele, as formas de inteligibilidade podem superar a questão do relativismo absoluto e ir abrindo novos caminhos, porque tem melhores inteligibilidades do que outras, que é um ponto a ser discutido. So. Okay, last comments. The visitor has the last word. I will not speak again. It's you are that O convidado tem a última palavra. Even more briefly. Castoriadis. I was very excited when I first read Castoriadis in the Imaginary Constitution of Society. And then it didn't seem to go, he didn't have much more to say after that. I wasn't sure I liked where he went with it, so I left him. You know, Então ele fala que ele conhece o Castoriadis, que ele It's a matter of preference. ele ficou muito... It's a reference which kind of... I don't think one person is the holder of the truth. I agree with what you say around dogmatism. It is not about being in possession of the truth. It is, for me, in my reading of Badiou, it is around the fidelity to the possibility of an opening, the possibility of transformation. These moments that we get glimpses of every now and again in terms of social upheavals, revolutions, the possibilities of social change, and subjects in the plural having a fidelity to the truth of that opening. It will be different. It's not one thing. So no one possesses the truth. It is something that is, you know, as we say, this paradoxical notion of a universal singularity, okay, which we hold, which we have a fidelity to. And this is a sense in which I use truth now. We completely defend the singularity in the human phenomenon. Então ele fala que na questão do Castoriadis, ele ficou muito entusiasmado a primeira vez que ele leu os escritos de Castoriadis sobre a construção imaginária da sociedade, mas depois ele acha que o Castoriadis não tinha muito mais o que dizer e não gostou realmente do caminho que ele foi tomando e ele simplesmente o deixou. Em relação à questão da verdade, ele também tem um acordo de que a gente não pode possuir a verdade, né? Nenhuma teoria pode possuir, mas ele pensa que é importante ser fiel à verdade enquanto uma abertura, uma possibilidade de, né? E que isso é muito importante. E ele pensa que esse conceito de singularidade universal, com paradoxal, um conceito paradoxal do Badiou, expressa justamente essa dificuldade. Você está aberto para algo que o transcende, mas ao mesmo tempo não pode atê-lo. Thank you very much for the talk, for the discussion. Thank you very much, Professor Fernando, for the comments. We didn't have time for questions of the public today, but hopefully next time we'll do it shorter and we organize a longer session. Então eu falei que a gente não teve tempo para a questão das perguntas, mas na próxima a gente organiza um tempo maior. Tudo bom?